Bom dia, meus irmãos! Que prazer estar de volta nessas aulas através da internet, podendo transmitir a palavra de Deus para vocês que não estão em condições ou não estão podendo vir até o templo para participarem da EBD presencial. E esta será dada a primeira lição de uma série que a Convenção Batista Fluminense expôs via digital, e é uma série denominada Recomeçar um Grande Desafio. E a primeira lição que será apresentada hoje tem por título a mesma coisa, Recomeçar um Grande Desafio. Ele está falando exatamente pensando no fato de que durante essa pandemia muitas pessoas tiveram que recomeçar, ou pessoas das mais diferentes situações na vida tiveram que um dia recomeçar. E aqui nós vamos estudar nessa sequência de lições a respeito dos livros de Esdras e Neemias do Antigo Testamento. Estaremos aprendendo com eles. A lição de hoje foi escrita pelo pastor Alonso Colares. E os livros de Esdras e de Neemias têm sido fontes de motivação e estratégias para muitos servos de Deus, tanto no passado como no presente. O contexto em que eles foram escritos e vividos se dá através de Jerusalém, uma cidade destruída, o povo distante da cidade de Jerusalém e do território de Judá estava no cativeiro babilônico, e o lugar de adoração, isto é, o templo, havia sido abandonado e destruído. Então o desafio era reconstruir tudo. Esdras e Neemias, juntamente com outros servos de Deus, participaram da reconstrução tanto do templo como também dos muros de Jerusalém. E o resultado é que foram vitoriosos. E por isso, nesta lição, nós temos algumas coisas a aprender com eles. Inicialmente, para o recomeço ser feito com sucesso, é necessário reconhecer onde houve o erro, reconhecer onde foi que houve o erro. Pois bem, qual foi a causa das catástrofes do povo judeu? Exatamente porque eles desobedeceram o Senhor. O profeta Jeremias, no capítulo 25, eu não vou ler o capítulo todo, comenta que durante 23 anos ele profetizou, mostrando o pecado que o povo estava cometendo, de desobediência à palavra de Deus. Também outros profetas tiveram a oportunidade de transmitir a vontade de Deus, mostrando os pecados do povo. Mas o povo não se ligou a isso, o povo não se arrependeu. Inclusive chegaram até a adorar e seguir outros deuses. E Jeremias, no capítulo 25, no versículo 11, ele diz assim: toda esta terra se tornará em desolação e ruína, e estas nações servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Então ele profetizou que o povo judeu ficaria 70 anos lá por causa dos seus pecados de desobediência aos mandamentos de Deus e de não adoração ao próprio Deus. Mas ele mesmo diz no versículo 12 e no versículo 13 o seguinte: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a maldade do rei da Babilônia e a sua nação, diz o Senhor. Também tornarei a terra dos babilônios em assolação para sempre. Todas as palavras que anunciei contra aquela terra se cumprirão sobre ela, e tudo quanto está escrito neste livro que Jeremias profetizou contra todas essas nações. Pois bem, nós vemos aqui que a profecia de Deus estava se cumprindo. Esdras e Neemias estavam sendo usados para que o povo voltasse, retornasse a Jerusalém e a Judá. E Esdras e Neemias foram usados por Deus porque eles tiveram um coração e mente totalmente devotados a Deus. Os corações humildes e dispostos a servir. E exatamente é isso que nós temos que ser diante de Deus para sermos instrumentos de bênçãos. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, está escrito o seguinte: todavia ele nos dá maior graça. Portanto, ele diz:
Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. A primeira lição que aprendemos no estudo de hoje é que é necessário reconhecer onde houve o erro e que tipo de erro para recomeçar tudo novamente. Ponto número 2. A necessidade de vencer o medo, as frustrações e a acomodação. Além desses desafios externos, nós encontramos alguns desafios interessantes que a lição nos apresenta. Primeiro, o medo. O medo impede as pessoas de superar dificuldades na vida. Para os judeus, o medo de perder a estabilidade na Babilônia que eles conseguiram durante 70 anos, o medo dos perigos da viagem, o medo de projeto de reconstrução ser inviável. Houve também frustração, a derrota humilhante do povo judeu diante de Nabucodonosor e seu exército, consequentemente a destruição de Jerusalém. Isso estava na memória de muitos ainda que tinham vivenciado aquilo. E além do medo, da frustração, havia a acomodação. Nem todos estavam dispostos a deixar a Babilônia para voltar a Jerusalém. Deus efetua um despertamento. E aqui eu quero chamar a sua atenção para um texto lá de Esdras, capítulo 1, versículo 5, onde está escrito uma coisa muito interessante que pode servir de lição também para as nossas vidas. Esdras 1:5 diz o seguinte: Então os chefes das famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e levitas, todos aqueles cujo espírito Deus havia despertado, se dispuseram a ir para Jerusalém e ali construir o templo do Senhor. Para haver um recomeço, Deus tem que despertar. Deus tem que tocar o coração da pessoa, para ela perceber a necessidade de reconstruir e ter a disposição de reconstruir, porque o processo de reconstrução terá muitos obstáculos pela frente também. Então aqui nós aprendemos algo excepcional. Quando estamos certos que o projeto é de Deus, é impossível nos acomodarmos quando Deus nos desperta. Sob o despertamento de Deus, aqueles homens e mulheres deixaram a Babilônia para trás. E a lição número 3 que nós aprendemos é que confiar em Deus é necessário e planejar ações. Confiar em Deus e planejar as ações. Pois bem, um segredo do êxito de Esdras e Neemias em sua obra foi que a mão do Senhor, a boa mão do Senhor estava com eles. Se você ler o começo de Esdras, se você ler o começo de Neemias, você vai encontrar essa expressão, a boa mão do Senhor estava com cada um deles. Eles tinham fé. Eles não eram iguais, não tinham temperamentos semelhantes, mas os dois tinham um desejo em comum, a confiança em Deus, a vontade de fazer a vontade de Deus. Pois bem, nossas limitações, inseguranças e temperamentos podem atrapalhar um recomeço. Entretanto, não podemos temer qualquer projeto se o Senhor estiver ao nosso lado. Recomeçar não é uma tarefa fácil. Obstáculos irão surgir, muitas vezes a própria ansiedade, privações, provocações que Esdras e Neemias sofreram ao longo da caminhada e nós podemos sofrer também. Contudo, eles não desistiram, eles foram até o fim e saíram vitoriosos. Agora, para você e eu pensarmos e agirmos, você identifica alguma insegurança em sua vida para empreender um projeto ou recomeçar algo que foi destruído? O que falta para você vencer esse desafio? Qual é a maior qualidade em Esdras e Neemias para vencer? Você se identifica com essa qualidade em sua vida? Você se considera ensinável para aprender com os erros do passado e não mais cometê-los? Se não, o que falta para mudar? Muitas vezes nós temos que recomeçar na vida profissional, depois de uma situação desastrosa no passado. Às vezes a necessidade de recomeçar um casamento que quase foi destruído. A necessidade de perceber os erros para não cometê-los e recomeçar. Às vezes o casamento pode realmente passar por um processo de destruição.
de término, mas aí a necessidade de recomeçar a vida. É muito importante ter a convicção de Deus quanto aos erros cometidos no passado e não mais cometê-los e procurar fazer a vontade de Deus de uma maneira que o recomeço, mesmo com obstáculos, vai ser um desafio vencido e vitorioso. O meu desejo sincero é que Deus possa abençoar a você. E olha, daqui a pouco, às 10h30, nós teremos um culto presencial e ao mesmo tempo sendo transmitido pela internet. Você poderá acompanhar da sua casa também, tá certo? Vamos adorar a Deus, vamos cantar, vamos orar e vamos ouvir a palavra de Deus com bastante atenção. Que Deus nos abençoe através do culto e que você possa ter uma semana abençoada na presença do Senhor.